Place Branding, Psicologia Ambiental e Desenho Urbano. Estes foram os assuntos propostos para o painel Sociedade nas Cidades do Futuro, mediado pela arquiteta e urbanista Kelly Fernandes, no 4º Seminário Nacional de Mobilidade Urbana realizado em São Paulo, cujo tema central foi Lugares Possíveis, Cidades para o Amanhã. Caio Esteves, arquiteto e urbanista, fundador da Plus, primeira empresa brasileira especializada em Place Branding, trouxe para o debate este conceito, que visa fortalecer os lugares através do engajamento da comunidade em torno de uma ideia comum. O que o Place Branding faz? Ele identifica vocações, potencializa identidades e fortalece lugares. Então, o Place Branding, antes de tudo, é uma disciplina, aliás, é uma abordagem multidisciplinar, bastante multidisciplinar, que vai, de uma maneira bastante abrangente, entender quais são as características que tornam aquelas pessoas e aquele lugar únicos. É um processo que vai trabalhar os lugares, não só as cidades, qualquer lugar, uma rua, uma praça, um bairro, uma cidade, um país, um estado, como uma marca. Mas não só do ponto de vista do marketing. O que eu faço para o outro vir me comprar? Mas do ponto de vista parte da identidade e da vocação daquele lugar. Então começa sempre bottom-up, ou seja, não sou eu ou qualquer pessoa que vai dizer que aquele lugar é bacana, o que aquele lugar tem de bacana, e muito menos a pessoa para quem eu estou dirigindo aquele lugar, e sim quem está no próprio lugar. Então entender, através do engajamento com aquelas pessoas, o que elas têm de especial, o que necessidades elas têm, desejos, anseios, sonhos, para a partir daí a gente conseguir entender e mapear e identificar o que eu falo o tempo inteiro, que é a singularidade. Ou seja, o que só aquele lugar tem de único. E aí pode ser sim o turismo, mas pode ser um ambiente de inovação, um ambiente industrial, o patrimônio material, a arquitetura, a cultura, a música, a gastronomia, contar história, cada um vai ter isso de uma maneira própria. E é isso que o Place Branding procura. Gustavo Massola, professor doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, falou sobre o planejamento das cidades, as diferentes formas de apropriação do espaço e a relação entre o ambiente físico e as pessoas. O que os psicólogos querem saber? O que o ambiente significa para mim? O que esse lugar significa para mim? Ele significa coisas pela sua materialidade, mas ele também significa coisas pelo que ele me remete a pensar. O que é planejar uma cidade para as pessoas? Né? Em certa medida, é atender o que elas desejam para aquele lugar. Né? Por outro lado, é compreender o que elas desejam e por que elas desejam isso. E o que elas desejam tem a ver muito com a história de vida delas, com quem elas são, com os padrões culturais nos quais elas foram formadas. Né? É difícil a gente dizer exatamente como, mas os lugares em que a gente mora, em que a gente vive, marcam a gente de tal forma que a gente lê o mundo a partir daquilo. Todos nós temos uma maneira como nós nos identificamos, quem a gente pensa que a gente é. Como é que essa nossa identidade se relaciona com os lugares em que a gente morou? Né? Existe, por exemplo, uma identidade urbana e uma identidade rural, quer dizer, as pessoas que moram nas cidades têm características identitárias próprias, assim. E uma outra coisa que a psicologia estuda é em relação aos afetos, né? Se as pessoas gostam ou não dos lugares, por que gostam, por que não gostam. Então, muitas vezes, a gente encontra casos assim, muitas vezes é assim, né? Que uma pessoa se identifica muito com o lugar em que ela mora, ela sente que ela é dali, mas ela não gosta daquilo. Isso é um sofrimento, né? Você sentir que você é de um lugar que não gosta, causa sofrimento. E, por outro lado, às vezes, a gente gosta muito de lugares com os quais a gente não se identifica, né? Então, eu não sou um caiçara, um habitante da praia, mas eu gosto da praia, por exemplo, ou alguma coisa assim. E a psicologia ambiental ela tem tentado estudar esse fenômeno da identidade, do apego ao lugar, né, do afeto pelos lugares, e tentando incrementar a qualidade de vida das pessoas na relação com os lugares. Quer dizer, como é que a gente pode fazer para planejar lugares que façam as pessoas se sentirem melhor naquele lugar, e aí não só pelo aspecto físico, mas pelo que aqueles lugares podem significar para as pessoas. Ricardo Correa, arquiteto e urbanista sócio fundador da TC Urbis, falou sobre a dificuldade de suprir expectativas individuais e coletivas em relação à mobilidade urbana no desenho de planejamento urbano. A percepção do espaço, ela passa pelo indivíduo e pelo coletivo. Então, como a gente resolve uma questão que é do indivíduo e da sociedade? E se essas, às vezes, num índice que pode ser intermediário numa cidade, a gente tem pessoas extremamente felizes, extremamente
tristes, a gente tem os dois pontos, ou extremamente conectadas ou desconectadas, a gente tem diversas variantes. E como suprir todas essas variantes para que todo mundo compreenda e se sinta pertencente ao espaço, se sinta bem no espaço. Então, essas diversas variáveis demandam um planejamento mais complexo e um projeto mais complexo. A gente tem uma falta de tradição de desenho e planejamento urbano no Brasil. Eu acredito, como urbanista, que a gente não precisa ser doente para projetar um hospital. A gente não precisa ser ciclista, embora eu seja, para projetar uma ciclovia. Mas é fundamental ter um guia e entender, através de pesquisas quantitativas, qualitativas, o desejo daquelas pessoas. Então, o que a gente tem que compreender é a percepção espacial da pessoa para que aquela leitura do espaço seja o menos conflituosa possível. Então, por exemplo, um sistema cicloviário tem que ser muito legível para o ciclista, para o motorista, para o pedestre, para todos os meios de transporte, a fim que a gente tenha um sistema que funcione. O que falta muito são testes. A gente tem que usar. E eu acho que a atual Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura contemporânea em relação a isso, porque ela testou. Então, o sistema cicloviário pode não estar 100% certo, mas é um teste. As faixas de ônibus também. E o poder público vai testando. Exemplo que praças clássicas de Veneza, por exemplo, demoraram para ter o desenho atual 140 anos para se construir e reconstruir aquela praça dezenas de vezes até chegar a uma estética, a uma vivência daquele ambiente pertinente que a satisfação do ser humano. Então, isso é necessário no espaço público, esse constante retrabalho.